Será que hoje nós realmente não temos nenhum grande escritor em atuação? Fala pessoal, tudo bem? Essa é uma das grandes perguntas que circulam aí nos meios literários e pelo menos nos meios literários ditos de direita, né? Pô, a gente realmente não tem nenhum grande escritor? Ou, poxa vida, a literatura brasileira morreu, o que é que está acontecendo? Porque os premiados da literatura nacional, eles são sempre a mesma coisa, sempre a galera que está na mesma caixinha, né? Que a gente chama de literatura engajada, que é uma literatura que quer provar uma cosmovisão, mais especificamente a cosmovisão e a identidade de esquerda, né? Então são pautas identitárias, LGBT, esse tipo de coisa, né? Ou socialismo, enfim, tudo isso toda essa amálgama de confusão que se torna a política de esquerda hoje, ou a ideologia de esquerda hoje, quando ela ganha um papel fundamental numa obra literária, a gente diz que essa obra ela é engajada, né? Então o que é que está acontecendo? De fato, a gente tem uma boa literatura, não tem uma boa literatura. Qual que é a minha opinião sobre isso, né? Eu vejo que esse problema a gente pode dividir para entender melhor em duas partes, né? Porque, primeiro, a gente tem, obviamente, uma deseducação do nosso povo, né? E quando eu falo do povo, eu falo do consumidor de arte e do produtor de arte também, né? Os ditos artistas, que são muito poucos para a gente poder dizer que tem uma classe de artista, né? É complicado. Mas, a gente tem, então, um povo que passou por décadas e décadas e décadas de uma educação voltada para a apreciação daquilo que não é artístico, mas aquilo que é ideológico, né? Que tem uma mensagem por trás e que, cara, via de regra é ruim, né? Filmes ruins, roteiros ruins, as novelas, nas novelas nem se fala, mas os filmes, cara, os últimos filmes que você vê assim saindo Netflix, essas coisas, são muito ruins, cara. E é um problema, não é nenhuma questão, é um problema técnico de, mal filmado, nem nada, é problema de roteiro mesmo, o pessoal não sabe escrever roteiro de filme e, mais especificamente, não sabe escrever diálogo. E eu até sei porquê, né? Porque diálogo realmente é uma das coisas mais difíceis que se tem para escrever, né? Para que soe com naturalidade, que soe real, que pareça que é uma pessoa de verdade que está falando ali, é realmente um negócio complicado. Então a gente tem isso, né? Mas por quê? Porque o pessoal de fato não está refletindo no que é arte de verdade, né? No que é realmente humano, no que pode caracterizar de fato uma vivência humana, algo que as pessoas podem reconhecer como verdadeiro e podem reconhecer como valoroso para as suas vidas, né? Que aquilo de fato pode melhorar, embelezar a tua existência. E quando eu falo melhorar, eu não estou nem falando em termos práticos, né? De você melhorar porque você ganhou aquele livro te ensinou alguma coisa sobre o homem e eu posso aplicar isso na minha vida e transformar a minha vida para melhor. Isso de fato é uma das características da grande arte. Você não pode dizer que ela não te ensina nada, mas ela vai te ensinar de fato sim a encarar o ser humano com outros olhos, encarar o ser humano como ele é, com as suas fraquezas e as suas virtudes. E isso de fato vai te atribuir, vai te garantir um novo degrau na existência, na percepção da realidade e na interação com outras pessoas e consigo mesmo, obviamente, porque você não deixa de ser humano, certo? Beleza, então a gente tem essa breve definição aí do que é arte. Do outro lado, a gente tem... Do outro lado não, do mesmo lado, né? A gente tem toda essa garantia do que é a grande arte, tradicionalmente falando, deixada de lado, e você vem para o centro do jogo aquilo que é puramente ideológico, né? Ou puramente, quando não é ideológico, puramente por entretenimento. Ou seja, você está criando alguma coisa ali, um programa, uma peça, qualquer coisa ali para você faturar, divertir o pessoal, mas que aquilo não é propriamente arte, né? Não é feito com esmero, com artesanato. Enfim, de modo que esse problema vai
Isso é aquele buraco, né? O buraco, quanto mais você cava, mais fundo ele fica. Quanto mais você produz, mais, em vez de você empilhar, você afunda a coisa, né? Então, você passa por essa dinâmica de, cara, isso deu certo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Isso vicia as pessoas a um tipo de programação, por exemplo, pô, domingo é dia de Faustão ou o banheiro do Gugu, né? Então as pessoas vão se formatando para receber esse tipo de entretenimento. Essa coisa vai vendendo, os produtores de outros precisam faturar, precisam sustentar uma série de funcionários, de programas, enfim, um monte de coisa, e eles precisam, obviamente, garantir o lucro. E garantir o lucro, muitas vezes, é olhar para a fórmula mágica. A fórmula mágica é essa, então a gente não pode mudar muito, né? Aí você tem os empresários que precisam fazer isso, precisam não, né? Mas eles fazem para uma garantia de faturamento. Você tem as emissoras, e eu não digo nem TV, mas todo tipo de emissora, lutando para que isso continue acontecendo, para que estejam mais tempo na mente das pessoas e para que possam faturar e vender seus patrocínios, receber patrocínio, vender espaço na sua grade de programação. E as pessoas que elas foram envenenadas com esse tipo de produto e elas são agora incapazes de consumir uma boa comida, por assim dizer. Você está comendo coxinha o tempo todo e a pessoa pega e coloca na tua frente, sei lá, o foie gras. Aí você diz, cara, isso é uma merda, né? Isso aqui não existe, isso é ruim. Então as pessoas elas foram deseducadas ou nunca foram educadas o suficiente para saber apreciar aquilo que é bom, de modo que você tem um mercado que foi produzido só com besteira e produzir um público que é acostumado só a coisa ruim, baixa ou puramente puro entretenimento, de modo que quando ele é apresentado uma poesia, de fato, poesia robusta, bela, com métrica, ou até sem métrica mesmo, mas que tenha uma experiência profunda ali, uma reflexão profunda, até prosa também, e filmes também, aquilo ali é levado, as pessoas não levam em consideração, para falar a verdade, porque elas nem sabem avaliar se aquilo é bom ou não é, né? E quando dizem para a pessoa que às vezes ele fica rotando essa falsidade de que é maravilhoso, e eu gostei, você não gostou porque você é burro e você não entendeu. Então, puta merda, é um inferno, né? Daí, esse é o lado do mainstream, né? Aquilo que eles fazem, que eles gostam de fazer, que eles procuram continuar fazendo para ter lucro, etc, né? E ia levar também muita gente baixa, porque cá pra nós, assim, porra, você vai olhar o tipo de gente que tá ali, é gente que está de acordo com o mainstream, ou seja, são pessoas nada perigosas, nem para o mainstream, nem para a indústria, nem para o governo, nem para nada, porque eles concordam absolutamente com tudo, né? E, obviamente, eles aprenderam isso, né, às duras penas, de que você deve temer um artista que, de fato, é um artista e que enxerga a crueldade com que, por exemplo, o Brasil hoje é erigido e dirige as nossas vidas, né? Obviamente, se você bota uma pessoa de personalidade forte, ele vai e tem um espaço na televisão, por exemplo, o cara vai descer o sarrafo nessa merda desse país, né? Que é uma matéria-prima maravilhosa. Esse país é uma bosta, tá tudo uma porcaria. Você não pode falar nada, você não tem direito hoje a falar, você não tem direito a votar em quem você quer, né? Entendedores entenderão. Você não tem direito a merda nenhuma aqui. Você não pode estudar e se educar do jeito que você quer, estudar e educar a sua família do jeito que você quer e cuidar da sua família do jeito que você quer. Se você quiser realmente fazer uma coisa do jeito que só você quer, você tá fudido. Você vai encontrar um monte de empecilhos aí para isso, até, sei lá, força policial e a força jurídica para te impedir de ser um cidadão livre aqui, né? Feito esse parênteses, voltamos agora à parte da literatura, a boa literatura que não tem espaço, tá? Do outro lado, a gente tem também, assim, uma literatura de pessoas de direita que acaba sendo o vetor inverso da literatura engajada, né? Gente que está crescendo, que está experimentando,
tentando fazer uma coisa culturalmente elevada e que seja realmente digna dos louros do futuro, né, da tradição e do clássico, né, querem ser clássicos desde o seu princípio, e aí o pessoal realmente erra a mão, né, não consegue fazer a coisa do jeito que deve ser feita. Por outro, e aí eu digo tanto esquerda e direita, os caras às vezes, a gente acerta, o pessoal faz a coisa boa, mas como é uma linguagem elevada, como é algo mais difícil, algo que não é digestivo, né, não é uma literatura digestiva, uma obra de arte digestiva, isso acaba ficando de fora do mainstream, de fora do público do TikTok, booktokers, né, booktubers, bookgrams, sei lá, essa galera. A gente vê muito o pessoal trabalhando aí com best-sellers, né, e até, cara, umas coisas horríveis, assim. Pô, dá um Instagram aí, uma busca no Instagram que o pessoal, uns trechos destes best-sellers e vocês vão ver assim, caralho, assim, é sério, o pessoal tá escrevendo isso? E pior ainda, as pessoas estão comprando, lendo e elogiando esse tipo de coisa. É vergonhoso no país que a gente tem o Machado de Assis, Graciliano Ramos, enfim, Altran Dourado, meu Deus do céu. Sério, é assustador, né? Ângelo Monteiro e João Filho, pelo amor de Deus. De modo que a gente tem essa dificuldade, né, cara? Você tem um povo que não está preparado para uma grande literatura. E eu devo dizer, bicho, a gente tem esse instinto de cachorro vira-lata, mas o Brasil, de fato, produziu aí com o modernismo uma das maiores literaturas do mundo, né? Da minha opinião, do que eu consegui ler até agora, e a opinião de gente muito mais gabaritada, muito mais gabaritada do que eu, e que afirmam isso, né? De fato, a gente tem uma grande força poética e força artística que está sendo desperdiçada nas últimas décadas. Tristemente desperdiçado, né? Eu diria até que é um plano, ainda fica um negócio meio conspiracionista, assim, né? Mas que de fato é uma estratégia para acabar com a nossa grande produção artística. Primeiro porque a arte, de fato, ela é o primeiro encontro do ser humano com algo superior, né? Com a reflexão de que o ser humano pode ser muito maior do que aquilo que está sendo lhe ofertado no mercado comum de como as pessoas podem ser, de como nós podemos, e que tipo de pessoa eu posso escolher ser. E acabaram com isso aqui no Brasil, né? De modo que a gente acaba vendo que o que é exportado de arte brasileira ou é uma coisa muito exótica, ou é uma coisa muito, digamos, Brasil brasileiro, né? E você tem umas cores muito extravagantes ali, aí tem que ser uma coisa muito, sei lá, tem que ser o sertão, ou tem que ser o crime, né? Tanto é que fizeram agora uma adaptação ao cinema de Grande Sertão Veredas, que une uma coisa que é muito boa, o sertão e toda a questão do livro, né? O que fizeram? Pegaram de uma extravagância, por favor, não me entendam mal, e levaram para o outro lado, pro lado do crime, que é demasiado brasileiro, né? Favela, crime, tráfico, traficante, luta contra a polícia, etc. E uma romantização da coisa, né? Então, me parece que algo que foge um pouquinho dessa fórmula brasileira de vender para o público gringo acaba não sendo valorizado. E aí a gente cai no problema de que, a gente só vai vender então o que o mainstream quer. E o pior, o mainstream não é nem o mainstream brasileiro, mas internacional, aí lascou, né? Tem muito o que fazer. Apesar de você ver Machado e Clarice Lispector, foi o próprio Altran Dourado também, Guimarães Rosa, foram imensamente difundidos no mundo, né? E por alguma razão, hoje em dia, isso não acontece. E quando acontece, é com Itamar Vieira. Que aquele livro, cara, se vocês leram aí o Torturado, meu Deus do céu. No primeiro parágrafo, você vê assim, cara, isso aí tem muitos problemas aqui. Suficiente para que eu não continue a leitura, né? Mas assim, quem sou eu perto de Itamar Vieira, né? Que vende não sei quantas milhares ou milhões de exemplares e tá dando palestra e vendendo pra cacete, né? E sendo uma grande figura da literatura brasileira. Enfim, é o que acontece quando você está alinhado com aquilo que a elite quer. E aí, meus senhores, respondendo a pergunta inicial, né? Tem grande literatura sendo escrita? Tem, bicho, a gente tem. Eu acredito ainda que a gente tem mais bons poetas do que prosadores, viu? Eu vou deixar aqui no link da descrição
alguns lançamentos da editora Danúbio, e vou deixar o link do meu livro também, o Choram os Mortos. Não, mostrar aqui pra você. Choram os Mortos. Deixar na descrição também para vocês que não compraram, que comprem e leiam. Também tem a versão física, tem o e-book também. Então tem muita coisa boa, cara, sendo produzida, mas que a coisa não chega, né? E eu acho natural que não chegue. Eu acho natural que a coisa demore para acontecer para nós, né? Esse meu livro, para vocês terem noção, no primeiro ano dele vendeu pouco mais de 100 exemplares. Acho que 120, alguma coisa assim. O que é pouco, mas ao mesmo tempo é muito, porque 120 pessoas leram o meu livro, ou ao menos compraram o meu livro. Fico muito grato se você leu e está aqui, gostou do livro. Eu deixo meu muito obrigado aqui, fico muito agradecido pelo seu tempo, né, e seu suado dinheirinho investido aí no livro, que me custou muito, né? Não estou falando... Custou muito dinheiro também, mas me custou muito estudo, muita dedicação, muito retrabalho, muita reflexão. E fica aqui meu muito obrigado, né? E só retornando ao ponto, a gente tem uma grande literatura sendo produzida aí, quer dizer, não uma grande literatura, mas uma literatura que almeja ser grande, né? Aí eu vejo que tem duas coisas que a gente pode retirar também dessas duas realidades, né? 2 pontos que a gente pode retirar dessas duas realidades. Por um lado, a gente tem uma literatura, a gente tem uma produção que é assim, ó, pessoa que viveu demais no mundo, que se envolveu demais com as coisas, experimentou muita coisa. Muitas vezes ela fala de algo que aparentemente as pessoas que têm uma instrução oficial nesse país, né? O que é instrução oficial? O cara foi até a faculdade, o cara se formou, mas nesse período ele recebeu uma dose bombástica aí de ideologia, de esquerdismo, de identitarismo, racismo, o caralho é 4. Essas pessoas, quando escrevem esse tipo de literatura, por pior que ela seja executada, ela conversa de alguma forma com uma parte da realidade falsificada ou não, que os leitores experimentaram, e conversa com elas de alguma forma, mesmo que seja algo que não seja orgânico, que seja artificial, tá? Eu não falo do mundo verdadeiro, do mundo real, mas fala para uma realidade criada artificialmente. Beleza, isso acaba acontecendo. A indústria literária e livresca acaba, comprando esse negócio porque aparentemente fala com o público quer esse tipo de coisa. Os caras, a gente precisa lucrar, enfim, a gente precisa sustentar uma cacetada de coisa, vamos vender isso. Por outro lado, quando você vê a literatura mais literária mesmo, né? Até falaram isso, uma vez falaram, acho que foi o pessoal da editora Prisa, conversando com eles. Mas o seu livro é de fato assim, é literatura, né? Arte literária para pessoa que gosta de literatura e tal. Eu digo, foi bom ouvir isso, mas foi ruim porque eu soube naquele momento que eu disse que esses caras não vão trabalhar bem a divulgação do meu livro, né? Daí você tem isso, é uma arte trabalhada de forma mais sutil e que ela pode falar pouco com as pessoas desatentas, que é a maioria das pessoas, né? As pessoas desatentas para a realidade da sua existência. Ou seja, você tem uma arte trabalhada, pensando naquilo que é mais importante para o ser humano, né? O mais importante que eu falo aqui, você tem de um lado, de lá, uma coisa mais material, os problemas materiais, muitas vezes inflados, muitas vezes falsificados, e aqui você tem uma questão que é material também, mas muitas vezes com os olhos voltados para o imaterial, para aquilo que é mais elevado, seja uma questão psíquica, seja uma questão espiritual também. De modo que esse tipo de literatura, ela acaba falando menos com a população. Então é óbvio que quem vê esse tipo de coisa e está atordoado, que está adormecido, ele não vai querer consumir essa obra de arte, né? Por outro lado, tem a ausência de pessoas capacitadas que poderiam contribuir para difundir esse tipo de arte, né? E aqui eu posso até falar assim, tanto arte quanto filosofia, quanto até um entretenimento um pouco mais garboso, mais
mais legal, né? Que seja mais importante, mais instrutivo também. Então a gente tem um abismo entre uma coisa e outra e as pessoas não têm uma ponte ainda para experienciar esse outro aspecto, essa outra arte que está do outro lado do abismo, né? Acaba sendo uma situação assim absolutamente devastadora, né? Eu diria. Obviamente a gente não pode se dar o luxo de se dedicar inteiramente à literatura, nem se dá o luxo também de publicar tudo que você tem para publicar, né? Por exemplo, eu estou publicando logo mais o meu segundo livro de contos, mas eu já tenho uma novela pronta, um livro de crônicas pronto, um romance pronto, e eu estou trabalhando meu segundo romance, tem um livro de microcontos que está em andamento e um outro livro de contos que está em andamento também. Ou seja, é um monte de projeto literário, coisa que eu tenho que me dedicar com um tempo muito reduzido da minha vida. E depois disso eu ainda preciso ter um dinheiro para poder publicar o livro, né? Isso não é chorar as pitangas nem nada, mas é uma realidade que eu queria que vocês entendessem, para que quando vissem um novo livro, que vissem um novo autor surgindo, pô, dá uma atençãozinha ali, dá uma olhada, porque às vezes o cara ralou um bocado pra... E obviamente, assim, se for bom, né? Se não for também, adianta de quê? Ralar e fazer uma merda, né? Pô, só a título de informação, para vocês verem aqui no Brasil, a gente tem também um descompasso muito grande, né? Com o nível de produção e o tamanho do mercado. O mercado aqui é muito grande, mas o mercado acho que não é trabalhado direito. Eu não sei muito bem o que é que acontece, mas o Michel Houellebecq, no último livro que ele lançou, por exemplo, só a primeira edição francesa, ela teve 700 mil exemplares, né? Aqui no Brasil, 2.000 exemplares já é considerado best-seller. E você tem também o fenômeno de vendas aí, que é o Itamar Vieira, e você tem também o Café com Deus, que vendeu 5 milhões de exemplares, né? A teologia barata, a teologia baixa, não tem muito ali a acrescentar, prosperidade, né? Teologia da prosperidade, enfim. Daí você tem esses mundos absolutamente diformes e eles não conversam entre si, porque se você for perguntar pro pastor que publicou o Café com Deus, vai dizer, o mercado editorial brasileiro é muito bom, eu vendi 5 milhões, porra, pra ele é bom pra cacete, né? Deu 5 milhões. O Itamar Vieira vai dizer, é maravilhoso, porque eu vendi pro governo, vendi pra caralho nas livrarias, etc. E aí, do lado dos pequenos escritores, das pequenas editoras que estão trabalhando ali, a gente está trabalhando, tentando criar um público leitor, tentando difundir a boa arte, a gente fica com a percepção de que, cara, o mercado editorial brasileiro é muito ruim, ele é bom para best-seller, ele é bom para um tipo de literatura formatada para um tipo de nicho que vai vender, né? Que vai aceitar aquilo ali e vai vender. Mas não existe hoje E aí eu faço até uma crítica para a própria direita, né? A galera fala, cultura, mudança, guerra cultural, não sei o quê. Mas, no entanto, ninguém tá lendo aí, cara, nós, os escritores, né? Ninguém tá lendo. Então os caras reclamam de uma coisa e quando surge uma peça que pode corroborar com a mudança cultural, que não é... Acho que nenhum artista pensa em mudança cultural, pensa em contar a história dele, falar o que ele tem que falar, né? Mas isso entra, assim, como um aspecto da sociologia de um país, né? Política, por que não também? Mas isso acontece e os caras não leem. Os caras da esquerda estão lendo, leem pra caramba, leem um monte de coisa, não estão tão interessados no negócio, sabe? Então, cara, para finalizar esse vídeo, só queria dizer mesmo que esse país é de fato uma porcaria, é tudo muito complicado aqui, e a realidade se manifesta dessa forma, bicho. A gente tem um Brasil onde tudo é feio, né? Tudo é feito para enlouquecer as pessoas, enlouquecer a nós aqui. E aí a gente reclama, e assim, não se tem liberdade. Quando você tem liberdade, é a liberdade da putaria. Você fala contra isso, você não pode, é censura. Você não pode xingar ninguém, mas você pode ser xingado, você pode ser achincalhado, você pode ser tomado como cidadão de segunda categoria, você pode ser ter os bens tomados, a tua liberdade indo embora, a tua família sendo escorraçada, né? Você perdendo todo tipo de ação prática e legal que você pode realizar. E, no entanto,
quando isso isso vai aparecer na literatura como essa merda que a gente vê. Literatura LGBTQIA+, não sei o que, pauta identitária, racista, não sei o que lá, não sei o que. Isso que vai aparecer. Não dá pra reclamar muito não, bicho. Sinceramente. Não dá pra reclamar não, porque a situação como tá, a gente ainda tem esse tipo de literatura. É assim, é a literatura que o Brasil merece mesmo. Não o povo, mas que o Brasil merece, né? Então, próxima vez, tem uns livros aqui, ó, Matheus Araújo, Tiago Amorim, o meu livro também, Diogo Fontana. Eu vou deixar o site da Danúbio aqui para vocês darem uma olhada também, mas tem muita coisa boa. E também assim, ó, meu próximo livro tá do caralho, tá muito bom, tá muito engraçado, provavelmente vai ser o livro mais engraçado aí que vocês vão ler nos últimos tempos. E por acaso eu lembrei que eu escrevi esse livro porque eu adorei ler O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares. Que Deus o tenha. Cara, aquele livro é muito engraçado e enquanto eu pensava nisso, eu pensei, pô, que legal, bicho, o Jô escreveu aquele livro que me fez rir, que me deu tanta alegria e eu espero que esse livro que eu escrevi leve muita alegria pra vocês, tá? Então é isso, meu nome é Igor Maria Salles, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um beijo no coração e junte-se ao ódio contra tudo isso que tá ferrando o nosso país. Valeu!